Mateus, capítulo 7. Diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Por quê? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilaceram. Podem pedir e dar-se-vos-á. Podem buscar e achareis. Podem bater e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe daria uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe daria uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós estamos muito alegres pelas coisas que o Senhor tem feito. Porque das grandes coisas que o Senhor fez, a maior delas é a salvação. Esse convite para a eternidade com o Senhor. E ela foi tão grande que as outras, se nós não tivermos cuidado, a gente nem presta atenção que elas também são coisas grandes. A maior é a salvação. Mas tantas outras grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E eu quero te agradecer porque o Espírito Santo é uma grande coisa que o Senhor deixou, é uma pessoa que o Senhor deixou para estar em nós até que o Senhor retorne. Queridos irmãos, nós somos responsáveis por tudo aquilo que alojamos no nosso coração. Jesus foi quem melhor falou sobre o coração. Jesus alertou que do coração procedem as saídas da vida. Jesus alertou que do coração saem as resoluções do homem e da mulher. Jesus disse que enquanto o homem vivia pela lei da letra, o homem ele era responsável pelo que ele fazia. A lei da letra nos dava esse julgamento. O homem era julgado pelo que ele fazia. Então, se ele fazia alguma coisa que ia de encontro aos princípios religiosos, ele era julgado por aquilo que ele fazia. De modo que se ele fizesse e ninguém soubesse, não tinha julgamento para ele. Então, antes de Jesus, o homem era julgado e responsabilizado por aquilo que ele fazia. De modo que se ele fizesse alguma coisa que ia de encontro, não ao encontro, de encontro, a sua convicção de fé, a sua estrutura de fé e a sua religião, ele era penalizado. Mas isso só vinha realmente a confronto se ele fosse descoberto. Então, ele podia fazer e não ser penalizado, porque ele não era pego. Jesus vem e Jesus ressignifica isso. Jesus começa a dar um novo tom a isso. A expressão ressignificar é dar um significado novo. Então Jesus continua admitindo e pregando, ensinando contra as práticas de antes, só que Jesus agora ressignifica, porque a lei diz se a pessoa fosse apanhado em adultério flagrante. Então Jesus ressignifica, a lei diz isso, aí Jesus ressignifica dizendo, eu, porém, vos digo. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, a lei diz isso, eu quero reinterpretar a lei para vocês.
Eu quero reestruturar a lei para vocês. Eu quero atualizar a lei para vocês. Eu quero ressignificar, eu quero dar um novo significado à lei. Então Jesus vem mostrar o seguinte: não é o que o sujeito faz apenas. Porque o campo do fazer é muito subjetivo. Por isso que eu acabei de dizer. Porque se eu faço escondido e ninguém sabe, eu não fiz. Para todos os efeitos. Mas Jesus diz, você pode até fazer escondido. Mas comigo não é mais o fazer. Comigo é aquilo que você aloja no coração. É aquilo que você hospeda na mente. Então, se eu começo a pensar com o meu pensar impuro, Jesus ressignifica isso. Ele diz assim, isso é pecado. Se eu começo a ter desejos impuros, Jesus começa a dizer, isso é pecado. Então, Jesus estrutura a palavra dele, dizendo para nós assim, você é responsável pelo que você hospeda em sua mente e em seu coração. Deu para entender, meus irmãos? Agora aí vem um grande problema. Por que tantas pessoas, e nós não vamos nos alongar muito isso hoje, mas por que tantas pessoas sofrem de doenças psicossomáticas? Por que tantas pessoas sofrem de ansiedade crônica, patológica? Por que tantos crentes sofrem de uma inquietação, de uma murmuração, de uma inaceitação, de uma aberração? Por que tanto desconforto? Por que você vê pessoas que dizem que conhecem Jesus e elas olham para vocês com um olhar desesperado? Elas não têm paz. E a Bíblia diz, por exemplo, que a boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia diz que o rosto é um reflexo do coração, porque um coração alegre aformoseia o rosto. Então nós vamos perceber que muitos de nós que falamos de Deus, vivemos por Deus, com Deus e com as coisas de Deus, nós estamos com uma vida, desculpa a expressão chula, mas meio teatralizada. Porque a expressão externa é de quem serve a Deus, mas a expressão interna é de quem está distante de Deus. E precisamos ressignificar isso. Então ele vai dizendo algumas coisas, e hoje nós só vamos fazer uma introdução, e eu quero partir do final para o início. No capítulo 7, no verso 12, ele vai nos dizer algo interessantíssimo. Então no verso 12 ele diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o. Fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Observe que ele vai finalizar essa estrutura do convencimento da oração, da prática de entregar a vida a Deus na oração. Então ele vai ensinar o seguinte, se você quer, se você pensa, se você deseja algo no campo do fazer, se você quer que as coisas sejam feitas para você, comece você como um benfeitor. Se você quer que as coisas sejam feitas para a sua vida, por que você não começa a fazer em prol da vida dos outros? É mais ou menos aquilo que eu disse aqui na primeira semana que vim aqui para a igreja. Eu disse assim, por que as pessoas só acham que é importante uma visita no dia que ficam lá em casa enfermos e ninguém vai visitar? Por quê? Não visita ninguém enfermo, mas no dia que cai doente, ninguém me visitou. É importante a visita. Então, por que não adaptamos o nosso coração à palavra de Deus? Enxertamos o nosso coração à palavra de Deus, quando ela diz, faça você primeiro. Você quer uma igreja melhor? Faça você primeiro. Você quer uma família melhor? Faça você primeiro. Você quer palavras melhores? Fale você primeiro. Você quer abraço? Abrace primeiro. Então, o campo que Jesus está nos ensinando é o campo do fazer. A estrutura deles era toda voltada para o fazer. Eles só pensavam no fazer. Então, Jesus vai e ressignifica isso. Então, façam vocês. Por que vocês não fazem? Se vocês fizerem, isso vos será feito. Olha que coisa linda, irmãos. Verso 11, o que ele diz? Ora, se vós sois maus, bom, aí Jesus já nos detona. Acabou. Isso aqui é para que a gente baixe a bola. Você é mau. Não empolgue não. Então a Bíblia diz, vós sois maus. Porque o bem que habita em mim, irmãos, é a pessoa do Espírito Santo. E o que eu quero fazer, disse Paulo, eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero ser... Mas eu não consigo. Por quê? Porque é um mal que habita em mim. Pastor, mas é difícil, eu sei que é difícil. Mas ele diz o seguinte, vós sois
maus. Maus. Agora ele diz que nesse mal que nós temos, porque ele diz que nós somos maus pela nossa estrutura, e aí nós já entendemos, quem conhece a Bíblia, o Novo Testamento especialmente sabe, que nós somos maus não é porque nós somos maus. Nós somos maus porque nós não somos bons. E nós não somos bons porque nós não temos merecimento algum. E não temos merecimento algum porque perdemos o merecimento no pecado. O pecado nos afastou de qualquer merecimento. Por causa disso, ele diz, vocês são maus. Mas até na maldade de vocês eu encontro pitadas de coisa boa. Até em nossa maldade, há pitadas de bondade. E aí eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando o pecado, ele nos derrubou, ele não conseguiu tirar tudo de nós. Ficou um pouquinho. E que pouquinho é esse, pastor? É a graça de Deus. Então, vocês sendo maus, vocês conseguem fazer e dar boas coisas. Ó, pitada do bem. E por que vocês fazem isso aos filhos? Agora, imagine eu que sou pai. Imagine eu que sou pai. Gente, eu acho isso tremendo. Quando eu leio esse texto, eu me torno um crente mais confiante no amor de Deus, na misericórdia dele, no sacrifício da cruz do Calvário, porque ele diz, se eu que sou pai, e eu não estou na terra com vocês com tanto mal, eu estou nos céus, será que eu não posso dar coisas boas àqueles que me pedirem? Bom, isso é fruto do resultado de uma expressão de Jesus, que a paz que eles são capazes de um filho pedir pão, e dá o quê? Pedra. Há pais que são capazes, mas vocês não fazem isso. Vamos lá para o versículo 10? 9 e 10. Qual dentre vós é o homem, que se porventura um filho lhe pedir pão, dará uma pedra? Vocês não fazem isso. Mas Jesus estava lidando num contexto do Deus Moloque. Jesus estava lidando num sistema onde filhos eram sacrificados. E aí Jesus sabia que ali naquele lugar tinha pessoas dando pedra para o filho. Mas Jesus olha para os discípulos, Jesus olha para nós e diz assim, vocês não são essas pessoas. Vocês são maus, sim, mas vocês, pelo menos, vocês aprenderam a lidar com filiação. Vocês têm uma fé filiativa. Por isso, quando um filho pede alguma coisa, vocês não dão uma outra bem diferente. Por isso, quando um filho pede um peixe, vocês não vão dar a serpente. Por quê? É por causa desse pitada do bem, que é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não tivesse em nossa vida, o nervoso seria tão grande que um filho pedir um peixe, não tem peixe não, vai serpente mesmo. Mas esse Espírito Santo em nossa vida nos ajuda nas nossas fraquezas. Amém, meus irmãos? Vamos lá para o primeiro versículo? Então agora, no sentido horário, ele diz assim, não julgueis, para que não sejais julgados. Desde a primeira vez que eu li esse texto, eu aprendi de trás para frente, porque estruturou muito a minha cabeça. Depois que eu penso nessas questões que eu falei com os irmãos, eu vou para o primeiro versículo, minha mente muda. Porque eu já aprendi que eu sou uma pessoa ruim. Eu já aprendi que o que eu faço é pela misericórdia de Deus. Eu já aprendi que eu tenho esse tempo todo na igreja, aos pés do Senhor, pela misericórdia de Deus. Eu já aprendi que eu sou dizimista pela misericórdia de Deus. Eu já aprendi que eu sou ofertante pela misericórdia de Deus. Eu já aprendi que eu prego pela misericórdia de Deus. Eu já aprendi que eu sou pastor pela misericórdia, porque eu sou mau. Mas Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Então ele me escolheu. E porque ele me escolheu, eu preciso melhorar. E como é que eu melhoro? Eu melhoro conhecendo a palavra. Porque conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então é assim que eu melhoro. Eu não melhoro, irmãos, fazendo boas ações. Eu faço boas ações porque o Espírito Santo está em mim. E ele tem me melhorado. Então ele diz, não julgueis. Não julgue ninguém. Porque se você for julgar uma pessoa, você vai perder no julgamento. Porque você já começa pecando e o outro não, o outro está lá parado. Quando você julga uma pessoa, você já entra no julgamento pecando. O outro está parado, o que ele fez, fez. Então ele diz, não julgueis. Por que não julgueis? Você não julgue, porque você vai ser julgado. E eu acredito, irmãos, que esse julgamento começa pelo seu julgamento. Então toda vez que você está julgando alguém, você vai ser julgado. Só que você não vai ser julgado pelo que você fez lá atrás. Você vai ser julgado pelo que você está fazendo. Começa por aí. Depois você vai voltando no tempo. Verso 2 ele diz assim, pois com o critério com que julgardes,
sereis julgados. Qual é o critério que você julga as pessoas? Olha para esse homem, olha para esse irmão, e começa a julgar esse irmão. E eu não me dou conta que talvez esse irmão é desse jeito porque ninguém foi lá conversar com ele e dizer: ô irmão, deixa eu te dar um abraço. A gente pode sair para tomar um café juntos? Vamos orar juntos? E aí quando você, em vez de julgar o irmão, você desce, você se compara, você ora, você ajusta, alinha com ele, conecta com ele, você vai perceber que a sua medida vai mudar. Você vai começar a olhar e dizer: rapaz, ele é assim porque ninguém nunca disse para ele: irmão, está errado isso. Queridos, quando a Bíblia diz que se eu sei que o meu irmão está errado, eu vou a ele, a Bíblia está pedindo a você para você eliminar o julgamento. Você não julga: ele fez isso por causa de... Não, você não julga. Você vai a ele. O processo de julgamento pertence a Deus. Só há um que pode julgar, é Deus. Nós somos julgados por pessoas o tempo todo. Pessoas nos julgam, até sem querer elas nos julgam. Mas o cristão deve fazer de tudo para não julgar as pessoas. O cristão é o povo que não julga. O cristão é o povo que entrega o julgamento nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele é o nosso justo juiz. Amém, meus irmãos? Por que vês tu no argueiro que está no olho do teu irmão, que é uma coisa pequena, e eu não vejo aquele trave, aquele gigante que está no meu? Por quê? Porque quando eu vou olhar para o outro, na minha perspectiva, lembra do julgamento do primeiro versículo? O julgamento me cega, o julgamento cria uma grande trave, o julgamento cria um grande pedaço de madeira, e isso faz o que comigo? Me cega. Então eu olho para o outro e eu tenho uma capacidade reduzida. E quando eu tiro isso, eu vou começar a entender que o meu, em relação ao outro. Então, por que não olhas primeiro para você, para depois olhar para ele? Isso está muito ligado, eu penso, está muito ligado com a forma que Jesus ensinou os seus discípulos. Jesus passou os quase 3 anos ensinando os seus discípulos, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, é o primeiro momento que eles estão sozinhos. Claro que o Espírito Santo está com eles, mas Jesus, que fazia tudo, e o método de Jesus foi: eu faço, vocês olham. Eu faço, vocês fazem comigo. Vocês fazem, fui. Então, Atos dos Apóstolos 3, eles estão indo para a igreja, para a sinagoga. E eles estavam muito abertos para tudo aquilo que Jesus tinha ensinado a eles. O problema é que eles estão naquele lugar sem muita experiência, sem muito embasamento. E aí Pedro, diz a Bíblia, fixando o olhar para ele, isto é, para o coxo, diz assim: olha, o que você pediu está no campo da prata, está no campo do ouro. Olha, essas coisas o mestre não deixou com a gente. Não temos. Porque ele disse assim: vocês vão, que eu vou suprir todas as vossas necessidades. Então nós não temos prata, não temos ouro. E agora imagine a decepção desse coxo. Que decepção, tristeza. O que é que ele diz? Ele emenda. Ele diz: mas o que eu tenho, que nós temos, lhe damos. E o que é que nós temos? Nós temos a presença de Jesus. Nós temos a autoridade de Jesus. Então, eu vou dar a vocês isso. Levanta e anda. E ali é o primeiro movimento do Novo Testamento de discipulado. Então, vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo. É bom que os irmãos lembrem que esse ele é o coxo. É o paralítico. Então, vendo ele, a Pedro e a João, observe como o cristão, a redundância, ele é observado. Então, quando ele olhou a Pedro e João, eles iam entrar no templo. Então, ele implorava que ele desse esmola. Está vendo? Pedro, olhando fixamente, fitando os olhos juntamente com João, diz: olha para nós. Veja como ele tem uma capacidade profunda de estabelecer relacionamento. Olho no olho. Gerar identidade, empatia. Então, olhe para nós. Você está com a vida muito cabisbaixa. Levante-se, olhe para nós. É possível você mudar de vida. Então, quando ele olha, ele fica assim: como assim? Ele começou a dar atenção.
Ele os olhava atentamente. Olha como ele muda, ele começa com atenção. Só que a atenção dele era uma atenção de barganha. Quando ele viu aqueles dois moços, ele disse assim, poxa, eu devo ganhar muito dinheiro agora. 2 pastores, olha para isso. Olhou fixamente. Só que ele esperava receber alguma coisa. Olha a decepção. Pedro, porém, lhe disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, está vendo? O Cristo, Nazaré. A outra versão diz, levanta e anda. Anda. 7 agora, Dan. Aí ele vai tomando pela mão. Olha aí, olha o movimento de discipulado. Tomou pela mão, a mão mais forte, porque a fraca podia escorregar. Tomou pela mão, levantou imediatamente e pôs os seus pés e os seus tornozelos e firmaram. Pronto. É o movimento de discipulado, tá bom? Vamos orar? Deus de amor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor deixou registrado em sua palavra. Quem sou eu para julgar as pessoas? Quem sou eu? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. E ainda que o julgamento tenha muitas boas pistas, eu preciso me conter. Porque à mesma medida que eu julgo, eu serei julgado. Então, o caminho do cristão é o caminho da entrega nas mãos de Deus. Eu entrego nas mãos de Deus porque diz a Bíblia que é Ele quem tem cuidado de nós. Quando eu mesmo quero cuidar de mim, eu vou cometer algumas injustiças. Quando eu mesmo quero cuidar de mim, eu vou entrar em becos sem saídas, em vielas. Mas quando Jesus cuida de mim, quando Jesus cuida de nós, até as injustiças são oportunidades de crescimento. Até no momento que sou injustiçado, o nosso Deus faz coisas grandes. Quantas pessoas eu conheço que foram humilhadas, destroçadas, pessoas que foram perseguidas, pessoas que foram julgadas e foram penalizadas por isso. Como aquele jovem que foi humilhado naquele trabalho, há anos naquele trabalho, na mesma função. E ele padeceu, sofreu, mas ele não brigou com ninguém, ele ficou só orando. Incrível. Ele saiu daquele trabalho. E a partir daquele momento ele cresceu na vida em todos os aspectos, se tornou um pastor. Porque os humilhados serão exaltados. E quem humilha será abatido. Então, Senhor, se na minha caminhada alguém quiser me humilhar, e isso eu digo com os meus irmãos, qualquer pessoa que quiser humilhar um crente, uma pessoa que serve a Jesus, uma pessoa que conhece a Deus, está dando um presente. Porque todas as vezes que eu for humilhado, eu tenho certeza do que estou dizendo, eu serei exaltado. Se eu for humilhado diante da tua palavra, com integridade, eu serei exaltado. Mas quem humilha vai ser abatido. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.